Seus amigos ligados no Papo Esportivo, hoje é segunda-feira, dia 27 de novembro do ano de 2023. Estamos começando o primeiro Papo Esportivo da temporada, é isso mesmo, Papo Esportivo, aqui no canal do YouTube Papo de Bola FC Esportes. Começando com a decisão do Campeonato Mineiro, segunda divisão, jogo de volta ontem, estádio Bernardo Rubiger, na cidade de Patos de Minas. A equipe do Mamoré jogava com a vantagem do empate. No tempo normal, deu 1-0 Valério, gol de Maicon ainda no primeiro tempo. Aí a decisão foi para os pênaltis, porque a equipe do Mamoré havia vencido o primeiro jogo por 2-1. Com isso, a decisão foi para os pênaltis e a equipe do Mamoré levou a melhor e venceu por 3-1. O Mamoré é campeão com Felipe Viotti no gol, Pedro, Denis, Arthur e Thiago, Matheus Prado, Pablo, Marquinhos Roque, depois Léo Moreno e Luiz Antônio, depois Materson. David e Gabriel Neto, o treinador é o Zé Humberto. A equipe do Mamoré, no Campeonato Mineiro da segunda divisão, em 13 partidas obteve 7 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Marcou 24 gols, sofreu 12, teve um saldo de 12 gols. Gabriel Neto foi o principal goleador da equipe, com 5 gols, seguido por Marquinhos Roque com 4. Parabéns ao Mamoré, que é campeão mineiro da segunda divisão. Agora falando do Campeonato Brasileiro da Série A, 35ª rodada, começou na sexta-feira. O Corinthians foi goleado pelo Bahia por 5-1. No sábado, o Atlético Paranaense empatou 0-0 com a equipe do Vasco da Gama. O Fluminense ganhou do Curitiba por 2-1. Ontem, o Botafogo empatou 1-1 com o Santos. O Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3-0. O Internacional ganhou do Red Bull Bragantino por 1-0. O Fortaleza empatou em 2-2 com o Palmeiras. O América Mineiro perdeu para o Flamengo por 3-0. O São Paulo empatou 0-0 com a equipe do Cuiabá. Hoje, às 9 da noite, o Goiás recebe a equipe do Cruzeiro. Classificação de momento: em primeiro, o Palmeiras com 63 pontos ganhos. Em segundo, o Flamengo também com 63. Em terceiro, o Botafogo 62. Quarto, Atlético Mineiro 60. Quinto, Grêmio 59. Sexto, Red Bull Bragantino 59. Sétimo, o Fluminense 53. Oitavo, Atlético Paranaense com 52. Em nono, o Cuiabá com 48. Décimo, o São Paulo com 47. 11º, o Internacional com 46. 12º, o Fortaleza 45. 13º, o Corinthians 44. 14º, o Santos com 43. 15º, o Vasco com 42. 16º, o Bahia com 41. Na zona de rebaixamento, 17º, o Cruzeiro com 41. 18º, o Goiás 35. 19º, o Curitiba 29. 20º, a equipe do América Mineiro com 21 pontos ganhos. A próxima rodada marca os seguintes jogos. Amanhã,
9h30 da noite, tem Vasco da Gama e Corinthians. Na quarta-feira, 7 da noite, Santos e Fluminense. 7h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro. Também na quarta, às 8 da noite, Cuiabá e Internacional. Bahia e São Paulo também às 8 da noite. Às 9h30, tem Coritiba e Botafogo, Palmeiras e América Mineiro. Na quinta-feira, 7 da noite, tem Grêmio e Goiás. O Cruzeiro, às 8, pega a equipe do Atlético Paranaense. E também na quinta-feira, o Red Bull Bragantino, 8h30 da noite, pega a equipe do Fortaleza. E terminou o Campeonato Brasileiro da Série B. No sábado, nós tivemos os seguintes jogos: Ponte Preta 3, CRB 0, Atlético Goianiense 3, Guarani de Campinas 0, Avaí 0, Ituano 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Londrina 1, Grêmio Novo Horizontino 2, Criciúma 0, Sport Recife 4, Sampaio Correia 1, Ceará 1, Juventude 3, Chapecoense 3, Vitória da Bahia 1, Tombense 0, Mirassol 1, ABC 3, Vila Nova de Goiás 2. Com isso, classificação final do Campeonato Brasileiro da Série B. Em primeiro, Vitória da Bahia, 72 pontos ganhos, campeão. Em segundo, o Juventude com 65. Terceiro, o Criciúma com 64. E em quarto, o Atlético Goianiense também com 64. Essas quatro equipes vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A em 2024. Em quinto, ficou o Grêmio Novo Horizontino com 63 pontos. Em sexto, o Mirassol com 63. Em sétimo, o Sport com 63. Oitavo, o Vila Nova com 61. Em nono, o CRB com 57. Décimo, o Guarani com 57. Décimo primeiro, o Ceará com 50. Décimo segundo, o Botafogo de Ribeirão Preto com 47. Décimo terceiro, o Avaí com 44. 14º, o Ituano com 42. 15º, a Ponte Preta com 42. 16º, a Chapecoense com 40 pontos ganhos. Equipes rebaixadas para a Série C em 2024. 17º, o Sampaio Correia com 39. 18º, o Tombense 37. 19º, o Londrina 37. 20º, o ABC com 28 pontos ganhos. E será realizado amanhã o Conselho Técnico do Campeonato Mineiro do Módulo 1 de 2024 e vai ser nas dependências do Estádio do Mineirão. As duas equipes que foram convidadas para disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 1 serão divididas em 3 grupos de 4 equipes cada. Na primeira fase, as equipes de um grupo enfrentam as equipes dos outros grupos, vão avançar para as semifinais. O primeiro colocado de cada grupo e mais o melhor segundo colocado entre os 3 grupos. A equipe estreante no Módulo 1 de 2024 é o Itabirito, que foi campeão do Módulo 2 desse ano. E o Atlético Mineiro vai tentar o tetracampeonato. Falando um pouquinho do futebol carioca, o Botafogo, mais uma vez, não ganhou no Campeonato Brasileiro da Série A. E ontem empatou no estádio Newton Santos em 1-1 com o Santos. Foi a 8ª partida sem vencer no Campeonato Nacional. 4 empates e 4 derrotas. A última vez que o Botafogo venceu no Campeonato Brasileiro desse ano foi no dia 18 de outubro, quando o Botafogo venceu o América Mineiro
por 2-1. O próximo compromisso do Botafogo será na quarta-feira, às 9h30 da noite, diante do Coritiba, na capital paranaense. O Flamengo, a diretoria do Flamengo, vai esperar o término do Campeonato Brasileiro da Série A para conversar com a diretoria do Red Bull Bragantino sobre a possível contratação do zagueiro Léo Ortiz, após o jogo de ontem em Uberlândia, quando venceu o América Mineiro por 3-0 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 7h30 da noite, diante do Atlético Mineiro, no Maracanã. O Fluminense, após a vitória de sábado sobre o Coritiba por 2-1 no Maracanã, o treinador Fernando Diniz do Fluminense disse que tem dúvidas para definir a lista de jogadores que vão disputar o Mundial de Clubes no próximo mês na Arábia Saudita. O Fluminense volta a campo na quarta-feira, quando vai enfrentar o Santos às 7h da noite na Vila Belmiro. O Vasco da Gama, o treinador Ramon Dias do Vasco, tem problemas para escalar o Vasco para a partida de amanhã, diante do Corinthians em São Januário, às 9h30 da noite, já que não terá os zagueiros Léo Pelé, Maicon e Robson Bambu, que levaram o terceiro cartão amarelo, um empate em 0-0 com o Atlético Paranaense no sábado. E o meio-campo Marlon Gomes também está suspenso com o terceiro cartão amarelo, além do zagueiro Medel, que se lesionou. Eles são lesionados da partida de Curitiba e a dúvida para a zaga Ramon Dias tem o Manuel Capasso, o Miranda e o Zé Vitor. Falando agora do futebol das Minas Gerais, jogando na noite de ontem no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, o América Mineiro foi derrotado pelo Flamengo por 3-0 e continua sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série A. Já rebaixado antecipadamente, o América Mineiro volta a campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Palmeiras às 9h30 da noite em São Paulo. O Atlético Mineiro, jogando na tarde de ontem na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3-0, com gols de Guilherme Arana, Saratio e Hulk. Esse foi o último jogo do Atlético Mineiro na Arena MRV na temporada de 2023, pois no dia 3 de dezembro vai ter o show de Paul McCartney em Belo Horizonte e será na Arena MRV. Com isso, o jogo diante do São Paulo, marcado para o dia 2 de dezembro, vai ser no estádio do Mineirão. O Galo, na próxima quarta-feira, joga no Maracanã às 7h30 da noite, diante do Flamengo. O Cruzeiro enfrenta hoje, às 9 da noite, o Goiás, no estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia, em busca de somar pontos para sair da zona de descenso. E o treinador Paulo Autuori, que não terá o volante Matheus Jussa, com lesão na coxa direita, e nem com o atacante Arthur Gomes, suspenso com 3 cartões amarelos, pode ter a volta do volante Lucas Silva, que está recuperado de lesão. Time provável do Cruzeiro para enfrentar o Goiás logo mais à noite, lá em Goiânia: Rafael Cabral no gol, William, Luciano Castan, Neres e Marlon, Felipe Machado, Ian Lucas ou Lucas Silva e Matheus Vital, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio ou Wesley. Para terminar o papo esportivo de hoje, o Corinthians terá um novo presidente a partir do dia 1º de janeiro de 2024, e esse presidente vai ficar até 2026. Em eleição no último sábado, o empresário Augusto Melo, da oposição, venceu o candidato da situação, André Luiz Oliveira, o André Negão, por 2.771 votos contra 1.413 votos. Cerca de 4.184 sócios do Corinthians
participaram da eleição do Esporte Clube Corinthians. Estamos terminando o papo esportivo dessa segunda-feira. Amanhã, às 9 da noite, amanhã às 9 da manhã, vamos ter novamente o papo esportivo. Amanhã sim, com Alain Rabelo, o José Carlos Guizo, a nossa participação e a participação dos internautas pelo YouTube do Papo de Bola FC Esportes. Um abraço.